Boa noite, meus queridos ouvintes. Estamos aqui com mais uma convidada muito especial. É com a nossa querida Lê. Tudo bem, Lê? Tudo bem. Lê, eu vou pedir para os nossos queridos ouvintes agora. Curta, compartilhe com um amigo, indica, gente. A gente tem aqui pessoas incríveis, com histórias maravilhosas, falando sobre educação, sobre inclusão, as escolas. Então, ó, se inscreve, curta, compartilhe, ative o sininho aí. Todas as vezes que chegar a notificação, assista os nossos vídeos, deixe o seu comentário, vai ajudar essa informação chegar a mais pessoas. Se você, assim como eu, acredita que a educação pode mudar as pessoas, a educação pode transformar a sociedade, ajude, compartilhe o nosso vídeo. Vamos lá? Lê, tudo bem? A Lê, gente, ela tem uma história maravilhosa. Eu vou deixar ela falar um pouquinho dessa história, né? Como a Lê chegou aqui no nosso podcast da professora Rosiane. Nada é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? E nesse mundo a gente vai sempre encontrando pessoas incríveis. E eu acredito que, não sei se você já viu aquele texto das estrelas, né? Que as estrelas passam, algumas são cometas, outras são estrelas, mas todas elas deixam a sua marca. Umas deixam marcas mais fortes, outras deixam uma marca mais, né, rápida, mas todas elas deixam a sua marca na nossa vida. Vamos lá, Lê. Cumprimente os seus queridos ouvintes aí também, que você vai compartilhar com seus amigos, com seus fãs, que eu sei que você tem fãs já. Tá. Bom, boa noite a todos, as pessoas que estão assistindo o podcast. Meu nome é Lenice, mas Lê Melo, como escritora, né? E um prazer ter sido convidada para participar do podcast com a professora Rosiane. E fui indicada por uma professora também muito querida, e de Osasco para Itapevi, né? Para o podcast da professora Rosiane hoje. Muito obrigada, né? Eu me sinto honrada em ter você aqui. Sei que você tem uma história aí, uma história de construção dentro da educação, agora dentro da cultura, né? Você vem transformando vidas com o seu trabalho e toda vez que eu conheço, né, um escritor, eu fico muito feliz, porque eu sei o quanto as histórias impactam a vida das pessoas e principalmente a vida das crianças, porque eu estou em sala de aula, eu sou uma professora, leitora, contadora de histórias e eu sei o quanto isso faz a diferença na sala de aula. Muito obrigada. Que Deus cada vez mais te dê esse dom e que você possa compartilhar conosco. Lê, eu tenho um trabalho que eu gosto muito de falar com como eram as pessoas na infância. Porque depois que a gente cresce, a gente vai esquecendo algumas coisas, né? E a nossa infância, ela caminha com a gente o resto da nossa vida. Mesmo que a gente queira deixar lá abafadinho algumas coisas, ela tá sempre ali, né? E como foi a Lê criança? Me conta um pouquinho. Bom, a Lê criança, eu sou de uma geração que a gente brincava na rua com os amigos. Então, eu brincava de roda, de pular corda, né? Soltava pipa junto com meu irmão, porque não tinha muito isso, era menino ou era menina, não era irmão, primo e os vizinhos. Então, eu tive a felicidade de ter uma infância que eu brinquei bastante. E gostava de ir para a escola, né? Eu sempre gostei de ler, de aprender, então a escola para mim também era um lugar de prazer, de diversão. E eu era uma criança assim meio danada também, daquelas que pulava o muro, que vivia ralada, né? Que aprontava também algumas coisas de vez em quando. A mãe tinha que dar umas corrigidas também. Então eu era uma criança bem ativa, uma criança. Minha infância, as lembranças são muito boas. Que maravilha, né? Quem dera todas as crianças pudessem falar e relatar dessa maneira, né? Mas vamos aí conhecer mais um pouquinho da Lê. Como você chegou na educação, Lê? Você sempre quis ser professora? Não? Como foi essa sua chegada na educação?
Bom, eh, eu tenho uma irmã que ela fala que desde criança eu queria ser professora, porque ela era minha aluna, né, a cobaia, né. Ela é 4 anos mais nova e era cobaia. Aí eu estudava em escola pública, né, periferia, pobre, esse negócio de classe média, né, tem um povo aí iludido que é classe média, eu era pobre mesmo. Sim. E estudava em escola pública, tudo. Quando cheguei naquela época, era a 8ª série, que seria agora o 9º ano, então, assim, a maioria das minhas amigas iam trabalhar em lojas, iam ser vendedoras, o pessoal começava a trabalhar com 16 anos, 14, né, era outra realidade também, nesse sentido de trabalho. Mas eu já tinha essa coisa mesmo de querer fazer magistério, de tal. E aí eu fui, naquela época tinha um vestibulinho, eu estudei no Senearte, então, assim, o pessoal não entrava fácil também assim não, você tinha que ser, e aí tinha que fazer uma prova, se né, passar e tal. Aí eu fui e fiz magistério, então eu iniciei no concurso de magistério, e aí posteriormente que eu fui fazer o curso de pedagogia e as outras formações que eu tenho. Mas eu tive a felicidade de ser uma aluna do curso de magistério, que eu considero, como a gente já estava conversando, o magistério, o curso do Cefam, que veio depois do magistério, um diferencial na formação pedagógica dos professores que trabalham principalmente com a primeira infância e as Sim. crianças que estão em fase de alfabetização. É verdade. E é a base, né? A gente tem que frisar isso para as pessoas, o quanto a primeira infância é importante, o quanto as séries iniciais são importantes para que esse aluno tenha sucesso ao longo da carreira acadêmica dele, né? E aí eu fui. Entrei via concurso na prefeitura de Osasco, né, era professora efetiva. Iniciei na educação infantil, por onde eu fiquei por 16 anos e tenho muito carinho, respeito pela educação infantil, porque eu sei a importância que ela tem, porque eu tive lá no chão da sala de aula. E Sim. sei a diferença que isso faz na vida das crianças. Depois eu fui para o ensino fundamental e sempre trabalhei com aí misturado a alfabetização em final de ciclo, 4ª série, 5º ano. Tive também um tempo na Secretaria da Educação, né, num trabalho como diretora de departamento. Depois, como coordenadora pedagógica também, em algumas escolas da rede municipal de Osasco. E aí, já no final da carreira, eu decidi voltar para a sala de aula. Eu quis me aposentar da forma como eu entrei, como professora. Então eu pedi para sair da gestão, né, teve muita resistência, inclusive quando eu saí, ninguém acreditava muito, porque eu gostava muito de ser coordenadora pedagógica, foi um trabalho que eu fiz com muito carinho, com muito respeito por todos os colegas que trabalhavam junto comigo. Eu sempre fiz parte do grupo, eu nunca fui Sim. a gestora de ninguém, a gente sempre trabalhou como equipe, e até hoje eu ainda tenho contato com vários professores, dos quais eu fazia essa parte de coordenar a parte pedagógica, né? Você coordena, mas é um trabalho de equipe. E aí eu falei, não, eu vou voltar e eu vou me aposentar como professora. E aí me dedicar à literatura, que já era um projeto meu. Também fiquei ao longo de 10 anos, paralelamente, como professora em cursos de pós-graduação, orientação de TCC, dei aula nos cursos de alfabetização e letramento, cursos que trabalhavam psicomotricidade, e outras coisas mais, né. Aí na minha formação acadêmica também, eu sou psicopedagoga, também formada em educação ambiental e docência do ensino superior, então por isso os cursos de pós-graduação, que foi muito bacana também, e que aí quando chegou a pandemia, com aquela pausa, eu resolvi parar mesmo com a questão das formações, da educação e me dedicar à literatura, e agora literatura e cultura, mas sempre com veio pedagógico, porque livro, né, e leitura não Sim. tem como. Que currículo, hein, gente? Tá vendo? É muita história para contar. E você falando da época que você foi coordenadora, né? Nós hoje estamos aqui por uma pessoa que te admira muito e que indicou o seu trabalho, que é a Cris, que esteve aqui conosco também, né? Hoje ela é orientadora lá em Barueri. Então, assim, o quanto o seu trabalho foi importante na vida dela, esse seu olhar, né, de estar junto.
de ser equipe, de trabalhar junto. Fiquei muito feliz quando você falou, né, que você tinha sido coordenadora dela. E ela, quando ela falou de você, ela falou com muito carinho. Ela falou: você precisa conhecer a Lê. Ela faz, ela tem os livros, ela escreve, são maravilhosos. Eu falei: então, demorou, pode falar para a Lê. Eu vou mandar mensagem para ela agora, para a gente poder fazer esse podcast, essa entrevista, porque eu acredito muito nisso, né? Eu acho que é, o nosso impacto ele vai aos poucos, né? A gente, quando entra na sala de aula, a gente consegue impactar ali no primeiro dia 4 crianças, daqui a pouco 10, daqui a pouco 30. As famílias vai ao pouco. Quando o seu trabalho começa a aparecer, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E esse podcast, ele tem essa intenção de trazer para as pessoas esse olhar, né, do quanto é importante a gente valorizar a educação, a gente valorizar os professores, a gente valorizar os nossos escritores, né? Bem bacana. Vamos lá que a gente está só começando, hein? Então vamos falar um pouquinho da lei escritora agora, né? Nós falamos da lei professora, coordenadora, gestora e agora a escritora. Como nasceu essa escritora? Ela sempre esteve aí. Como que você deixou ela? Eu escrevia desde a adolescência, guardava aqueles cadernos com poesias e tal. Eu passei a amar poesia com Fernando Pessoa através de uma professora minha de língua portuguesa, a Malu Neves. Ainda tenho contato com ela, reencontrei depois que escrevi meu primeiro livro. Que Depois maravilha! ela foi minha supervisora de ensino quando eu era coordenadora pedagógica. E eu sempre falo para ela: olha, Malu, você tem uma responsabilidade grande, né? Eu era adolescente, devia estar na sexta série, 12, 13 anos, quando eu comecei a me interessar por poesia. Só que daí eu escrevia e eu me dedicava à educação, e esse não era o meu objetivo, né? Meu objetivo era outro. Dentro da educação, eu era aquela professora que estava sempre fazendo curso, estava sempre buscando. O pessoal da Secretaria de Educação já mandava meu nome, porque falava, ela vai, entendeu? Tudo que tinha eu ia. Então, eu sempre gostei muito de aprender, né? Só sabe ensinar bem aquele que se põe na condição de aprendiz. É Então, verdade. você tem que estar sempre aprendendo para que você alimente o seu conhecimento e possa compartilhar com outras pessoas. Mas aí, quando eu fiz o meu Facebook, eu resolvi fazer uma página no Facebook. Naqueles anos atrás, né, isso 2014 por aí, o Facebook tinha um alcance muito maior, muito mais pessoas participavam, né? Era diferente, ainda não tinha tanta gente que eu conhecia no Instagram, por exemplo. Sim. Então, eu usava muito Facebook, eu tinha uma página. E a página chamava Janelas Entreabertas. Aí eu colocava as imagens de umas janelas e ia pondo minhas poesias, despretensiosamente, assim. Aí eu fui pondo meus poemas e os amigos foram seguindo essa página. Os mesmos amigos que me seguiam no Facebook, mas aí começaram a indicar para outras pessoas, não, é legal, é legal. De repente já tinha uma porção de seguidor nessa página, o pessoal falava assim, e o livro? A gente quer o livro com esses poemas, e cadê o livro? E cadê o livro? Pergunta se eu sabia pelo menos como fazia um livro, sabia nada. Aí perguntava para um, perguntava para outro, era tudo muito difícil. Então aí eu fiz um caminho que hoje eu faço em um mês, eu levei meses fazendo o caminho, porque eu não, era um ano desconhecido. Sim. Mas aí saiu o livro Os Janelas Entreabertas de Luz e Paixão. Um livro bem simples, mas eu queria que tivesse também uma capa feita à mão, e aí que a fonte usada, né, na diagramação do livro fosse parecer uma letra cursiva, porque era realmente os livros que eu escrevia no meu caderno, né, de poesia, porque eu ainda tenho esse costume de escrever à mão, depois que eu vou para o computador e tal. E aí saiu esse livro, foi uma felicidade. Os amigos foram no dia do lançamento, tudo tal. E aí os Janelas Entreabertas, eu digo que ele era uma janela, mas que abriu assim uma porta imensa para mim. E aí você disse do poema, né? Eu falei, não, não vou falar poema e tal, mas aí eu vou começar com um poema, depois não vou ficar Sim. lendo poema aqui. Esse poema é um poema de amor e quando as pessoas liam muito esse poema, eles achavam que era um amor assim de casal, né? E na verdade eu fiz para minha filha Heloísa, que
que eu tinha um hábito que as mães vão entender bem o que eu estou dizendo aqui agora que eu disse que era para a filha. Chama vendado. Feche teus olhos para que eu te desenhe com as mãos num suave toque de carinho. Feche teus olhos para que eu sinta o teu rosto e te grave na mente, para que mesmo ausente esteja presente na minha poesia e na minha canção. Feche os teus olhos para que eu te desenhe com a alma e te guarde com calma, para que mesmo distante, a qualquer instante, esteja comigo em um só coração. Então Ai, é aquela cena da amei. mãe que põe o bebê no colo e a gente fica passando a mão no rosto do filho, né? Aham. Ou não precisa ter filho, né? As pessoas que pegam um bebê quando vai fazer o bebê dormir, aquilo de você passar a mão pelos olhos, a Sim. sobrancelha e acariciar o rosto. E até hoje ela gosta muito, né? Às vezes ela deita no meu colo, né? E ainda faço isso. Então, esse poema é um poema de amor, um dos poemas que eu gosto muito desse livro, mas porque ele é significativo. Ai, eu amei. Eu sou uma mãe muito babona, já amei. A hora que você pegou ele, você falou o primeiro livro, eu já fiquei curiosa, já deu vontade de ler, não deu, gente? Nossa, tudo de bom. Amei, É, amei mesmo. aí comecei com a poesia, depois eu fiz o poesia de brincar, porque era para as crianças. E aí fiquei mesclando, assim, alguns para um público mais adulto e para o mais infantil. Aí hoje já, né, participei de várias coletâneas poéticas, escrevi, tem poemas meus publicados na revista Filos, que é uma revista internacional, ela circula na América Latina, na França, na Itália. Então, tenho poemas publicados na Filos, participei de pontes literárias com outros países, participei de várias coletâneas, de revista pedagógica também, escrevendo artigos e Que tudo tal, legal. como professora aí, né? Mas, assim, escrevi muitas coisas. E, diferentemente, eu fiz também esse livro que é especial para mim. Esse aqui? Esse aqui. Não vou abrir, não. Causos de Mariana. Mariana era minha mãe. Minha mãe tem 2 anos que ela faleceu. E quando eu fiz esse livro foi uma homenagem para minha mãe quando ela fez 80 anos de idade. Porque a minha mãe era paraibana e uma grande contadora de causos. Então, aí eu quis relatar aqui, tem uns causos engraçados, tem uns causos bacanas. Um desses causos de Mariana virou um curta de cinema, agora com o pessoal de Limeira, que fez um trabalho belíssimo lá, com um caos aqui que é do Roubo do Santo, que me emocionou muito, me convidaram para ver lá, né, o filme como ficou. E o caos de Mariana tem esse caráter afetivo, né, de memória afetiva, de homenagem para minha mãe, então é um livro que esse não é de poesia, os outros todos são. E os infantis, fui passando por aí, e vai, né? O Faz de Conta, ele é um livro com o objetivo assim, ó, tem poesia e aqui a criança ilustra. Porque as crianças, nessa fase do jogo simbólico, Sim. né, já que a gente está falando de educação, vamos, né, fazer o link aqui, elas têm isso de se colocar no lugar do personagem, de criar e tal. E aí são todos animais, que também é uma temática que as crianças menores gostam muito. Então, aí a proposta desse livro assim, é um livro com uma capa mais simples, o material dele de dentro é um material mais simples, por quê? Porque às vezes eu ia nas escolas e você vende o livro, é um pouco mais caro. E esse é um livro que dá para vender por um preço bem acessível, e aí nenhuma criança também sai Triste, porque triste não porque não consegue. comprou o livro. E ele tem assim uma proposta que é inspirada no Zine, que o Zine tem essa coisa, né, de ilustrar, de ter uma letra mais simples, tem uma proposta também. E são poemas assim que faz de conta. Então você faz de conta o tempo inteiro e as crianças vão, né, ilustrando e vão aí, ó, pondo aí, ó, o que quiser aí, né? Tem sapo, tem urso, tem cachorro, tem vários bichinhos aí, não faz de conta. E aí eu vou falar como professora. Gente, eles têm muita vontade de desenhar. Quando eles pegam os livros e que eles olham e que tem ali alguma possibilidade que eles percebem que eles possam desenhar, eles querem É, desenhar aquela história. e tem um conceito assim, você pega um livro, não estrague o livro, né?
para a criança. A gente Sim. fala, não estraga, não rabisca, não tal. Então, é um livro que proporciona, esse é dele, ele pode ilustrar da forma que quiser, como quiser. E eu achei muito interessante. Tem um poema aí que é um gato, e, e aí as crianças desenharam o gato, várias crianças desenharam esse gato, e o pessoal manda foto para mim dos filhos, quando fala, ó, o desenho dele, eu compartilho na rede social. Aí um menino colocou o gato de super-herói. Eu achei o máximo. Eu falei, ele pegou a essência do poema, a metáfora que estava lá embutida, ele percebeu, porque era Olha, exatamente essa imagem que eu queria passar do gato, né? E os outros viram assim o pelo, que é fofinho, a cara do gato, as garras. Ele não, ele pôs um gato de super-herói. Então aí foi além. Daí você vê que a criança compreendeu mesmo o texto e que teve o olhar particular dela. Então, eu acho legal o desenho como forma de registro. sim. É muito importante. Hoje em dia tem muita coisa tecnológica, mas o desenho, além de ser a expressão espontânea da criança, tem toda a questão da coordenação motora, mas também é a forma da criança que não é letrada fazer a interpretação dela do texto. Isso mesmo. Você falando, eu estava pensando nessa questão, né, de o imaginar também, né? Eu vejo, a gente está sofrendo um pouco com relação à interferência do digital. A criança, quem está na sala de aula sabe disso e quem tem filho pequeno sabe também. Ele gosta do livro, mas muitos não têm acesso. Não tem o livro em casa. Na escola tem escola que tem bastante livro. Mas em casa não é um hábito dos pais comprar livro para essa criança, né? Então, o imaginar para eles, eles estão nessa fase de construção, né? O quanto desenhar é importante. Então, ouvir a história, fazer o desenho, criar o seu personagem como você imaginou. Ele imaginou um gato super-herói, né? Olha que coisa bacana, né? A interpretação dele desse poema. Nossa, é fantástica essa proposta. Eu gostei de todas. Falei que eu vou indicar todas, né? Pena que eu não faço parte da Secretaria de Compras, porque eu ia falar para a Secretaria comprar todos. Eu ia falar compra, 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 compra. Maravilhoso. Todos aqui que você trouxe são excepcionais, assim, fantásticos. Eu gostei de todos. Mas vamos falar agora do Chico. O Chico, ele traz uma temática que a gente vem trabalhando aqui, que a gente está conversando ao longo dos podcasts, que é a inclusão. Conta um pouquinho do Chico para nós, Lê. É, eu vivenciei a questão da inclusão, posso dizer que do início, por conta da época, né? Sim, Quer dizer, eu entrei na educação em 1986, né? Então, já se vão lá quase 40 anos. E quando houve a mudança na LDB, que daí teve a modificação, para que os alunos saíssem das classes especiais e fossem para as classes regulares. Então, teve todas uma discussão, um estresse grande com essa mudança, e foram várias coisas. Então, eu vivenciei essa transição, né, das classes especiais para a educação inclusiva. E aí, eu trabalhava na escola central de Osasco, né, no Marechal Bittencourt, e a gente lá tinha classes de alunos surdos, que com a questão da inclusão, eles foram gradativamente sendo incluídos na sala de aula. E eu era uma professora muito receptiva para receber alunos com deficiência, e tive vários alunos surdos. Aprendi muito com eles. Devo dizer, assim, que também não é que, eu era professora legal, fazia tudo, aceitava tudo. Não, eu também era aquela que estava sempre lá no sindicato, estava sempre lutando pelos meus direitos, reivindicando o que eu isso é achava muito que era bom. importante. E aí, assim, vai vir para cá, mas vai vir em que condições? Não, não, eu quero intérprete. Então, Exatamente. eu e uma amiga, que chama Clarice, fomos as primeiras professoras de Osasco a ter intérprete de Libras na sala de aula. Aí, já que os surdos vêm, era um experimento, e a escola tinha muitos surdos, então foram, e por sinal, a intérprete que eu tive na minha sala era excelente. E aprendi muito com ela. Mas, assim, quando os alunos chegaram para a sala, eu tive que aprender sobre eles, porque você só consegue respeitar e trabalhar aquilo que você conhece. Então, a primeira coisa que um professor tem que ter é conhecer os seus alunos.
Sim. Aqui especificamente falando dos surdos por essa questão. E aí eu comecei a perguntar para quem sabia mais do que eu. E as meninas foram muito generosas, assim, as outras professoras, elas explicavam detalhes e falavam tudo, e eu comecei a ler, estudar e pesquisar também. Então, quando eu fui fazer o livro do Chico, eu vi vários alunos desse meu, assim, sabe, uns alunos danados, que pulavam o tempo inteiro, que davam um trabalho danado. Tinha uns alunos com deficiência auditiva, assim, uns surdos bem danadinho. E aí, acho que o macaquinho, ele traz essa coisa, né, dessa expertise, Agitação. dessa Aham. agitação, dessa coisa. Então, eu achei que era um personagem bacana para trazer essas informações. Porque eu achei que as crianças tinham que ter acesso a essas informações bem cedo para que elas conseguissem respeitar. E até perceber coisas simples que as pessoas falavam antes e alguns ainda falam: "Ah, ele é mudo". Não, ele não é mudo, ele é surdo. Aí ele não fala porque ele não ouve. Pode ter alguém que seja mudo também, mas aí é outra questão. Sim. E aí como que eu posso me comunicar? Então, aí vem a questão da importância da língua de sinais, de libras, né, do alfabeto digital. E para quem não sabe, a gente fala assim: "Ó, basta fazer gesto". Fala: "Se você quer falar com ele, não adianta gritar". No Chico tem uma parte que fala assim, né: "Basta tocar-lhe com a mão". Então você toca nas costas. Então, quando você tocar, ele vai olhar para você. E se você fizer a expressão, porque mesmo uma língua de sinais, ela envolve uma série de expressões corporais e faciais, porque não é uma coisa estática, né? Sim. É um idioma que tem um movimento que, fora os sinais que fazem com as mãos, tem toda uma questão da expressão que é importante, né? Você não vai poder falar assim: "Ah, isso aqui é bom", e fazer assim, né? Para ser muito bom. Sim. Então, não sei libras não, tá, assim, bem limitado a alguns sinais. Quando eu convivia mais com os surdos, a prática fazia você lembrar mais dos sinais. Aí Sim. você deixa de praticar, como qualquer idioma, você esquece. Mas eu tenho essa consciência do respeito pela comunidade surda, por aqueles que eles acreditam e que é importante para eles. E eu acho isso importante ensinar desde a infância. Então, essa é uma contribuição minha pequena, mas que alcançou muitas crianças e muitos adultos e muitos professores que levaram para as escolas para os seus alunos. Então, acredito que é um compromisso da literatura também você ter algo que transforme a sociedade, que mude o olhar das pessoas, que contribui para a evolução das pessoas. E o Chico veio aí nessa questão do universo da deficiência auditiva. É um livro que eu pensei um desenho e pedi para minha filha Stephanie ilustrar, semelhante ao desenho infantil, para que as crianças se identificassem com o personagem, e as crianças se identificam muito com o Chico. Então, quando eu ia nas escolas fazer, eles entrevistam, né, escritor, né, já fui em várias Aham. entrevistas, e é muito engraçado as crianças pequenas, as perguntas que eles fazem, tudo, mas aí eu levava o fantoche do Chico e tudo, e aí eles conversavam, sabe? Eles mandavam recado. Aí no final, eles mandavam um bilhete para o Chico. Para mim, nada. Eu não existia como escritora. Era só o Chico. Manda beijo para o Chico, né? Ai, entravam lá, ó, adorei, tal, tal. Fala para o Chico que eu adorei conhecer ele. Então, Aham. as crianças foi um livro que teve muita aceitação por parte das crianças. E aí, vendi todos os livros que eu tinha do Chico como escritora independente e fui fazendo outros livros. E sempre as pessoas falavam: "Mas e o Chico? Mas você não vai fazer de novo? Não vai fazer de novo?". E aí, no final do ano, eu decidi que era o momento que eu queria fazer a segunda edição do Chico. Aí demos uma revisada em alguns detalhes, ele acabou ficando mais colorido do que o primeiro, mas assim, bonito no visual e organizado o texto também. E aí esse é segunda edição, né, já do Chico. Maravilhoso. E aí eu vou falar pra você, tá vendo a importância de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal? Olha que dica maravilhosa. Gente, eu amei. Eu amei. Stephanie, você está de parabéns. A história é maravilhosa. As ilustrações lindo, lindo, lindo. Então você, professora, eu já falei aqui para ler que eu vou indicar nas escolas que eu trabalho, porque é é um livro feito por uma professora, por uma mãe pé na sala de aula, saiu de lá, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe para quem ela tá falando. Perfeito, perfeito. Às vezes a gente vê uns livros que, eu falei, não tem conexão com a criança. A gente vê que não teve ali o impacto que deveria ter.
né? E esse livro, ele tem isso. Ele tem esse potencial de chegar e conversar com a criança e mostrar para ela como é ter um amiguinho surdo, como que eu vou lidar com aquele amiguinho surdo. E ela falou uma coisa que é muito importante que eu vou pedir para ela repetir. Posso mostrar algumas imagens? Pode mostrar todas. Gente, dá para ver aí, Francis? Tá pegando? Aqui? Sim. Nossa, gente, olha, o desenho infantil, igualzinho mesmo das crianças, eu amei. Fantástico, bem colorido, do jeitinho que eles gostam. Pode comprar para seu filho, professora, pode comprar para sua turma, que vai dar muito certo. O pessoal do departamento de compras aí da Secretaria de Educação podem comprar, porque vai dar certo. Muito, muito, muito bom. Eu adorei. Queria que você falasse sobre quando você falou das deficiências, né? Que a deficiência não define a pessoa, porque o Chico é judoca. Tá pensando o quê? O Chico é judoca. É, assim, eu acredito na inclusão de todos. Sim, Porque todos nós temos, eu acho muito assim interessante. A gente usava anteriormente, algumas pessoas ainda usam, necessidade especial. Sim, o fato da pessoa ter uma deficiência faz com que ele tenha necessidades diferenciadas. Eu, por exemplo, né, faço controle de colesterol, então eu tenho necessidade de ter uma dieta alimentar por conta disso. sim, Mas isso não me define enquanto pessoa. E a deficiência não é a definição para ninguém. Então, você pode dizer assim: ah, nós temos aí o João, nós temos, eh, sei lá, a Rafaela e a Cris, são crianças com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Nenhum deles é igual. Eles têm famílias diferentes, eles têm oportunidades diferentes, eles verdade. têm investimento diferente, eles têm professores diferentes. E eles são pessoas com um transtorno. Então, nenhum vai ser igual. A mesma coisa, você vai ter as pessoas que são surdas, que têm uma deficiência visual, que têm outro tipo de deficiência intelectual, né, ou física. Sim, Mas a gente tem os paralímpicos que têm deficiência física e que não se limitaram à deficiência nem para praticar um esporte. Então, você não é definido pela deficiência, né? Quando eu iniciei minha carreira, as pessoas usavam erroneamente o termo, ele é portador, né, de uma deficiência. sim. E hoje a gente já tem essa construção de que é uma pessoa com deficiência. Ou ele era deficiente, aí você achava que a pessoa era deficiente inteiro. Não é. Ele é uma pessoa que tem uma característica diferente, que ele tem algumas limitações por conta dessa deficiência, mas que ele pode ter muitas habilidades melhor do que pessoas que não têm deficiência, supostamente não têm deficiência alguma, não Sim. é? Então, não pode ser definido por isso. E como professora, assim, eu sempre fiz isso, e como coordenadora, quando eu era, eu sempre dizia para os professores: conheça o seu aluno. Não foque nas dificuldades, foque nas habilidades. Porque Isso quando a mesmo. gente foca na habilidade, ele vai produzir como o que você espera de um aluno que tem uma aprendizagem dentro do que é esperado regularmente? Não. Às vezes vai ter até além, mas às vezes não vai chegar, porque ele vai aprender de outras formas, vai aprender Sim. num processo diferente, num tempo diferente dos outros. Mas ele pode surpreender quando você investe na habilidade dele. Então, eu acredito muito que todo mundo tem alguma habilidade diferenciada e é nessa que a gente tem que investir. Ai, que delícia, é isso mesmo. E o João? Fala um pouquinho do João. O João veio depois do Chico. São O, Ju- amigos. o João é citado no final do livro do Chico, que diz assim que num dia de primavera chegou na floresta, né? A floresta das diferenças, né? E aí o João chega, mas é outra história que um dia eu ia contar. E o Chico nasceu lá na Bienal do Livro de São Paulo, em 2018. E agora a segunda edição do Chico está previsto para ir para a Bienal do Rio de Janeiro. Eu falei, o Chico é um macaquinho que pula mesmo, né? E aí ficava, viu, João? As crianças mesmo, os leitores, falavam assim, mas você falou do João e cadê o João? Cadê o João? Um dia eu estava inspirada lá, escrevi o texto do João. Eu sempre escrevo em texto poético, né? Meu veio é poético. E para as crianças eu acho que é muito bom você escrever no texto poético por vários motivos, inclusive pela questão da consciência fonológica.
E aí ficou. Eu fiz o contagem regressiva. E aí o João não foi a hora dele. Decidi que ia fazer o contagem regressiva, ficou legal, daqui a pouco eu falo dele. E aí o ano passado, né, com a lei de incentivo à cultura, né, a lei Paulo Gustavo, abriu edital na cidade de Osasco, tal, e junto com a minha parceira da editora que eu trabalho, né, ela falou, ai, vamos escrever o João. Eu falei, eu não quero me inscrever, não. Eu não quero passar por essa burocracia dos projetos, de tudo tal. Ela falou, não, vamos, eu faço pela editora, mas vamos fazer o João. Eu acho tão legal ter o João. E aí nós fizemos aí, o João foi contemplado, né, pelo edital. E fizemos uns exemplares mínimos, acho que 200 exemplares, né? Mas deu para cobrir todos os custos dele com a diagramação, pagar ilustrador, pagar tudo a gráfica, tudo que tinha que pagar do livro. E aí a minha contrapartida, e eu acho importante falar isso, né? Quando se envolve dinheiro público, é bom a gente esclarecer a informação também. Sim. Você tem que ter uma contrapartida que aquilo de alguma forma reverta para a sociedade, para a comunidade que você convive. E aí, na minha contrapartida, eu escolhi doar, né, um exemplar do João para cada sala de AE, que é de atendimento educacional especializado de Osasco, né? Que Então, as salas de AE maravilha! de Osasco têm um livro do João por conta da lei de incentivo Paulo Gustavo. Agora, os outros eu posso comercializar normalmente, que era o que estava previsto, né, dentro do projeto, mas aí está aqui, ó. Importante dizer, né? Os logos aqui, ó, Ministério da Cultura, né? E a Lei Paulo Gustavo. Maravilhoso. Vou falar dele também, gente, porque, João aí, né, ó, ó, ele não é cego, tá? Ele é um coelhinho com baixa visão. você quer mostrar? Pode mostrar aqui. Aí tem a letra toda em caixa alta, né? E ampliada, com espaçamento maior para Sim. facilitar as crianças com deficiência visual ou com transtorno, né? As crianças que têm dislexia, por exemplo, eles precisam de uma letra dessa forma, eles têm a Sim. questão de usar régua e outros recursos por conta disso também auxilia. E tem a descrição de imagem, que é uma proposta inclusiva. Um projeto aí futuro, né? Que não deu para fazer ainda dessa vez, mas que está aí para o futuro pensar, é de ter também o exemplar do João na versão em braille. Olha, muito bom. Nós fizemos, recentemente nós temos uma surpresa hoje para vocês. Eu gosto muito dessa questão, né, de histórias. Então eu fiz um e-book falando sobre contação de histórias, técnicas, porque algumas pessoas não têm essa afinidade, né, com a contação de história. A gente fez um planner também para as mães poderem se organizar com as crianças, então vai ficar lá disponível, né, no nosso link lá, para que a gente possa inserir nas rotinas, né, das crianças a importância de ter acesso à leitura, à contação de história. Eu adorei, são dicas importantíssimas, estarão aí presentes na rotina e na minha sala de aula com certeza. Pode falar do contagem regressiva. Ah, o contagem regressiva, ele conta a história de um vampirinho. Ele é um vampirinho adolescente que entra em contagem regressiva para o seu aniversário de 100 anos. E aí você vai descobrindo assim no meio do caminho que ele é um vampirinho assim meio atrapalhado, né? Ele tropeça nas coisas, ele está sempre com o tênis desamarrado, né? Então já tem uma identificação de muita gente, né? Vai falar, já vi Aham. pessoas. E ele assim, de característica dele naquela linha das habilidades, ele gosta, né, de estudar os astros. Ele fica com a luneta, olhando os planetas, olhando a lua. E aí, por isso que até ele tem assim, né? Tem uma coisa que fala assim que ele. Aí diz que a tia dele diz assim, ó, sua tia que era muito sabida, dizia que tinha transtorno de atenção. Por isso vivia distraído, cabeça ao vento e pés no chão. E aí ele tem uma característica na diagramação. Eu sou abençoada, isso aqui, a diagramação foi toda feita pela minha filha Heloísa, que é da área do audiovisual. E aí as letras têm movimento.
Então, por exemplo, quando ele cai, quando escorre o sangue, quando acontece algumas coisas, as letras vão se movimentando. Você vê aqui, ó, as letrinhas aqui, tá vendo? Elas têm um Uhum. movimento. Então tem aquela coisa que é um recurso, né, poético também, de ter esse movimento das palavras, esse movimento visual. E eu gosto muito dessa página, que é quando ele vai fazer a transformação para virar morcego e morcegar. E ele se atrapalha todo, vira pato, vira borboleta, e aí não dá muito E as certo. crianças devem E o amar, pai porque. lá incentivando, né? O Aham. tempo inteiro, você consegue, você consegue. Então, essa coisa da persistência também, quando dá errado, de acreditar que você vai tentar, que você vai aprimorar e que você vai conseguir. Que é muito comum com as crianças que têm dificuldade, que têm, né? Sim. São TDAH. E aí a gente vê muito isso de, olha, não consigo, não vou. E ele vai conseguindo. Mas não vou contar muitos detalhes, não, mas esse eu vou contar. Ele vai lá e assusta, ó, uma menina e ela fica morrendo de medo de ser mordida. Mas ela é mordida e eu não vou dizer como, tá? Mas o Astrogildo, ele se chama Astrogildo sétimo. Porque Meu ele vem de Deus. uma linhagem de vampiros e ele é o sétimo da linhagem. E aí ele vai fazer essa festa de aniversário e a mãe está organizando, mas ela tem uma preocupação. O Astrogildo é um vampirinho diferente, ele é vegetariano. Olha só. E aí a mãe faz todo um cardápio para os vampiros que vão na festa e faz o dele separado, né? Enquanto os outros tomam sangue, ele toma suco de beterraba. E aí ele come salgadinho com carne de jaca ao invés da carne do churrasco. Tem uns detalhes. Então é uma abordagem assim muito atual, essa questão das pessoas que têm aderido a serem vegetarianas ou Sim. veganas, a importância da alimentação, mas a importância do respeito, porque no final todos dançam junto e participam da festa e ele aceita que os outros vampiros estão. E não é porque você está numa família, não é porque você está num grupo, não é porque você faz parte daquilo que você tem que ser igual a todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém. Então, Verdade. ele é diferente de outra forma. Não por nenhuma condição eh, física, neurológica, não. Mas ele é diferente dos vampiros, sim. Porque ele se destaca e ele é bem aceito pela família, apesar de ser um vampiro que não vai ter a questão, né, de estar por aí mordendo o pescoço de ninguém Nossa, as e fazendo crianças essas coisas. adoram vampiro. A minha filha mesmo. Amam vampiro. Tudo que tenha vampiro, ela gosta. É, e eu decidi que ia pôr ele vampiro, assim, porque eu falei, não, tem que ser uma coisa que destoe, né? Porque só ser vegetariano o personagem, só ser desatento, então aí fica muito legal, né? É muito bacana, né? Ele deixa lá um bilhetinho quando ele morde a moça, que ela se assusta com ele, né? Porque é vampiro. E aí ele tá nesse preparo, né? Mas ele mantém algumas características de vampiro, né? Ele não aparece no espelho, aí a foto dele não pode ser foto, porque senão ele não aparece por causa do reflexo, então é pintada a mão e tem os quadros, né, de todos os vampiros. Tem algumas coisas relacionadas ao personagem clássico do vampiro, mas ele foge ao padrão. Então, eu acho que é importante também a gente quebrar os padrões, os Sim, paradigmas de sim. qualquer forma. Então, são Nossa, adorei. Muito bom. esses são os livros aí disponíveis para as crianças. Que, olha, gente, maravilhoso, não? Ó, deixa o seu comentário aí. Vamos, incentivar a leitura, né? A gente tem falado tanto sobre a importância de formar alunos leitores, o quanto isso é difícil, né? Parece que está cada vez mais distante a gente conseguir alcançar isso. Tem tantos projetos, vem um projeto atrás do outro. O MEC precisa conversar aqui com a nossa querida Lê Melo, né? Vocês estão precisando se conhecer, o pessoal, né, lá de cima, bater um papo, porque para quem está na sala de aula, é um olhar muito próximo, né? Mas quem não está, julga e fala que a culpa é da escola, a culpa é do professor, e não é isso, né? São tantas coisas que envolvem esse processo de leitura e escrita. A gente estava falando sobre a importância de valorizar a primeira infância, de estimular outras habilidades antes da escrita,
né? E que a gente tem existem algumas mudanças acontecendo em virtude da defasagem que está, né, com relação à leitura, interpretação, e o quanto é importante a gente valorizar essas habilidades. Você quer falar um pouquinho sobre isso, como nós estávamos conversando? Eu falei assim, o que você acha de alfabetizar crianças com 5 anos? E aí a gente foi desenvolvendo o tema. Vou perguntar novamente, o que você acha de alfabetizarmos crianças com 5 anos de idade? Eu penso que as crianças não devem ser alfabetizadas com 5 anos de idade, mas elas podem ser estimuladas para a leitura e a escrita. Sim, Aí ela vai ter vontade de aprender a ler e a escrever. E assim, talvez muitas crianças consigam mesmo passar por esse processo antes com essa faixa etária. Mas esse não pode ser o objetivo. O objetivo, ele é quando você inicia a alfabetização, que aqui no momento a gente inicia com 6 anos, e a gente discutiu que a maioria entra e ainda não tem nem 6 completo. sim, E a gente tem que pensar assim, né? Eu disse uma coisa outro dia, conversando com uma amiga, que todos nós educadores conhecemos as fases do desenvolvimento segundo Jean Piaget. sim, E as crianças continuam passando por aquelas mesmas fases. O que mudou foi o ambiente externo. Mudou o avanço da tecnologia, mudou a presença dos pais com as mães que trabalham fora, que ficam menos tempo com os filhos, que cada vez mais as crianças vão mais cedo para a escola, sim. porque as crianças iam também mais tarde para a escola, a maioria, né? Uhum. Já na educação infantil, mas na pré-escola, a maioria. Poucos iam para a creche, hoje as crianças vão muito cedo para o ambiente escolar. Então, na verdade, quando você está num ambiente que ele favorece a leitura, um ambiente letrado, a criança acaba sendo alfabetizada antes. Mas isso tem que ser de uma forma lúdica, né? É o brincar pedagógico que a gente sempre defendeu. A Sim, criança não pode perder a essência da infância dela, esse momento das descobertas, da imaginação, do brincar, tendo a obrigatoriedade de ser alfabetizada. Mas ela pode ser estimulada, sim, sempre. Então, eu acho assim, é confundir a questão de estimular, de dar ferramentas, de contribuir, de preparar, né? Porque a gente já usava assim, ó, pré-escola, o período que antecede a escolaridade. Era essa a ideia que a gente tinha antes da escola. Então, a educação infantil tem esse papel da aprendizagem de forma lúdica, de forma prazerosa para a criança. É o espaço que ela tem para descobrir coisas brincando e desenvolver outras habilidades. E aí eu vou falar com certa propriedade, porque fui professora em curso de alfabetização, né, de sim, pós-graduação de alfabetização e letramento por muito tempo. Conheço as metodologias, os métodos, né? E o que eu penso, que quando você vai trabalhando com a criança, você brinca, tá? Você brinca com letras móveis, você brinca, conta histórias, e ele pergunta: "Como é o nome do personagem?", "Tá, o nome do personagem aqui é João". "Ah, é João, eu sou Juliana, ó, a letra dele é igual a do meu nome", então a criança já faz essa identificação. Então exatamente. existe um processo de letramento na educação infantil, sempre houve, mas ele não é de forma sistematizada para alfabetizar, e isso deve acontecer no primeiro ano. E o que eu percebo é assim, os alunos chegam lá no 4º ano, 5º ano, e vários sem ser alfabetizados ou com uma alfabetização muito deficiente, com dificuldade de interpretar texto, sem autonomia e sem uma série de coisas. E aí a pessoa fala: vamos cobrar mais do 4º ano, para não chegar assim no 5º. Aí também não deu certo, vamos cobrar do 3º. A gente vai cobrar do 2º. Não, a gente vai cobrar do 1º. Agora já chegou na pré-escola. É, E aí é uma série de fatores, né, que alteraram essas rotinas das crianças. Eu vejo uma criança de 9 anos que tem dificuldade para pegar numa tesoura e cortar alguma coisa. sim, Que ele não consegue escrever de letra cursiva porque ele não tem coordenação motora, porque ele fica o tempo inteiro no celular, no computador, e o movimento é de um dedão e um dedinho. isso mesmo. Não é um movimento de coordenação motora ampla, nem de coordenação motora fina, que isso sim deve ser desenvolvido na educação infantil, porque vai fazer falta lá na frente. E todo o processo da criança na educação infantil, eu tenho muito carinho, assim, um respeito imenso pelos professores da educação infantil, eles são essenciais na vida de uma criança, porque você vai trabalhar tudo isso de forma neurológica, um processo mental.
Você primeiro faz no seu cérebro, na sua mente. Primeiro você vivencia com o seu corpo, depois você traz para o papel e para o letramento. Então, essa é a minha opinião e não mudei ao longo desses anos todos, porque eu não vi dar certo as outras coisas que as pessoas inventam por aí. Acho muito importante acompanhar a tecnologia, acho importante a lousa digital, acho importante o uso do computador na sala de aula, de todos os recursos, porque eu sou a favor de todo e qualquer recurso que faz uma criança aprender. E se a criança for aprender rasgando papel, né, e colando, se ela for aprender dançando, cantando, tocando instrumento musical, é válido. Porque o importante não é o método. O importante é que a criança aprenda. Exatamente. Concordo. Eu acho isso. E aí, assim, não é função da educação infantil, não é função da pré-escola alfabetizar. Embora uma criança que hoje em dia vai para a escola com 2 anos, quando ele chega assim, que ele já viu muita coisa na escola, é possível que ele leia também. Agora, entre saber ler e ser alfabetizado é uma diferença muito grande. Aí já é uma conversa que rende muito, né? Sim. Porque para dizer assim, ele pode ser alfabético do ponto de vista das fases da escrita de uma criança. Ele pode escrever de forma alfabética, mas ele não vai produzir um texto com coerência, com coesão, com pontuação. Ele não vai interpretar um texto nas entrelinhas. Ele vai responder perguntas objetivas que são óbvias no texto, mas ele não vai saber escrever de uma forma a expressar sua opinião. Então, uma pessoa só alfabetizada quando ela está nesse nível. Então, existe uma diferença também entre ser alfabético e ser alfabetizado, que é uma longa conversa. Sim, verdade. Vamos deixar isso para um outro momento, né? Deixa para uma professora e alfabetizadora vir aqui. Outro momento para a gente poder discutir isso. Você, enquanto mãe, Lê, como você vê a presença dos livros dentro de casa, né? As suas filhas, você teve aí o trabalho com as duas nos seus livros, né? E isso começou lá atrás, né? Você não trouxe agora isso. É uma coisa que elas foram ao longo da... Eu acredito nisso, né? Que elas foram ao longo da vida vendo você, o seu trabalho, e isso trouxe elas para perto de você, mesmo que não tenha sido intencional, né? Elas chegaram junto com você. E para as mães, o que fazer para incentivar essas crianças, trazer essas leituras para dentro de casa, ter esse aconchego, ter esse momento, que é muito importante, né? Criança, e a gente está falando de inclusão, isso muito mais as crianças com deficiência, eles precisam primeiro se identificar com o adulto que ele tem mais próximo. Depois que ele se identifica, ele tem que estabelecer uma relação de confiança. Sim. E a confiança gera admiração. E o que eu admiro, eu costumo imitar. Eu acho que isso define a questão dos pais. Eu tenho pessoas na minha família que têm filhos pequenos e eu faço, leia você. Se você não estiver lendo, você pega um livro, abre lá e faz de conta. Fica lá, assim, uns 10 minutos, olhando para o livro, pensando na morte da bezerra. Mas o seu filho tem que te ver lendo para que ele queira ler. O que meu pai, o que minha mãe está vendo de tão interessante ali que ela está lá esse tempão prestando atenção? Sim. As crianças, elas são movidas a exemplo. Então não adianta eu pegar o livro e falar, leia aí. Olha, você vai ler, olha, você tem que estudar, você tem que ser e não ver. Então, no caso das minhas filhas, eu fui uma professora e hoje eu sou uma escritora que continuo estudando outros temas, mas eu estudava muito. Então, eu estava sempre com um livro estudando, estava sempre produzindo alguma coisa. Depois, na fase que começou a questão da informática, aí eu tinha uma dificuldade, que eu sou de uma geração, não sou da geração informatizada. Sim. Eu era professora de giz e lousa, né, a minha geração. Quando começou a informatizar, o que eu fiz? Fui para um curso. Aí eu falei, eu não vou no meio dessa molecada não, porque eu já era mais velha. Aí falou, mas tem uma aula VIP. Cheguei lá, encontrei um ex-aluno. Professora, você aqui? Eu falei, você vai ser meu professor VIP, que maravilha. Aí fui aprender aquele basiquinho, sabe, da informática. Uhum. Aí abriram também lá na prefeitura um curso para que os professores fossem fazer também, vinha do MEC, que era para aprender a fazer projeto, aprender a fazer slide, para modernizar a aula, toca eu ir lá também fazer o curso. Então, elas sempre me viram, me atualizando, mas paralelo a isso eu estava sempre lendo. Então, os pais leiam para si mesmos. Algo que você gosta, sempre tem algo que você gosta de ler. Aí eu falo assim, mas eu só gosto de ler gibi, leia gibi então. Mas eu só gosto de ler se for piadinha, leia piadinha então.
Ah, eu não gosto de livro muito grosso. Encontre um livro bem fininho, mas leia. Porque quando seu filho vê você lendo, ele vai te imitar. Ele vai É seguir os seus passos. É verdade. o exemplo. Pai e mãe que não é leitor, não tem como incentivar. Aí sobra para quem? Para a escola. E aí eu acho sempre importante falar. A culpa, né, sempre cai no professor para dar conta de tudo. E não é. É um ciclo muito grande. E nela os pais fazem parte. Sim, Então, os pais têm que incentivar. Então, compra livro. Aí o pessoal fala assim: livro é caro. Tá, você vai pagar R$ 40 um livro. Quanto você paga por um lanche no McDonald's? verdade. E você não vai comprar livro toda semana. Né? E assim, tem biblioteca pública que empresta livro, ainda tem isso daí. Sim, Ah, tá, meu filho não vai querer livro. Tá, tem e-book, tem livro virtual, se você não quer ler um livro físico. Tem tudo isso, né? Eu acho legal o livro físico para criança por questão dela manusear, dela folhear, dela se apropriar do livro. É, tem outro conceito, o livro sim, físico. Mas é válido também qualquer forma de leitura. Então, acho que é o exemplo. Você tem que ser leitor para você incentivar outras pessoas a lerem. E quando, porque quem é leitor, quando fala de um livro, de uma coisa, ele tem uma paixão, né? Na voz, no olhar. E isso você transmite. é verdade. Quando o professor que gosta de contar história conta uma história, é diferente de um que conta porque faz parte do processo pedagógico dele ter que contar uma história. Então, aquele que gosta vai trazer um diferencial. E esse diferencial, o corpo da gente fala, as expressões falam, tudo fala. Então, os pais leiam para os seus filhos, leiam com os seus filhos e leiam para que seus filhos te vejam lendo. Tá vendo? Olha que dica importante, né? Faça isso, né? Mude, tente. Se você comece, como uma amiga disse aqui, aos pouquinhos você vai fazendo algumas transformações na sua vida. E a leitura é isso. Você não consegue ler um livro todo de uma vez. Leia uma página, leia duas, leia três, mas leia. Né? Eu acho que isso é muito importante trazer essa informação para as pessoas. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que não gostam de ler. Não gosto. Fala, eu não gosto. Eu começo a ler, e aí vai me dando sono, eu durmo, eu não lembro mais nada, né? E ler é muito importante, porque às vezes você tá escrevendo alguma coisa, você fala, nossa, eu não lembro dessa palavra. Quanto mais você lê, mais fácil fica para você escrever. Você concorda? Concordo. E eu penso que tem um erro assim muito grande, né? Que a gente vê a pessoa escrever, inclusive planejamento, e fala assim: o objetivo, desenvolver o gosto para a leitura. Você não desenvolve o gosto, a pessoa gosta ou não. Você pode despertar o interesse para a leitura, que é muito diferente do gosto, Diferente. não é? Por exemplo, você faz uma comida bonita e tal, tal, a pessoa come, eu posso gostar de quiabo e você não. Mas as duas podem entender qual a importância dele como alimento, que ele tem lá, e ser necessário para você comer e uma série de coisas. Sim. Gostar é muito subjetivo. Tanto que eu escrevo assim, né? Eu tenho um livro de poesia, tenho livro infantil, esse é de causa, tinha um outro material lá que era de outro tipo de escrita. O pessoal fala, eu gostei muito mais de ler você escrevendo assim, porque eu me identifiquei mais. Então, tem o tipo de leitura que a pessoa gosta também. Agora, tem a leitura necessária, que é a leitura para estudo. E o Sim. estudo a gente tem que desmistificar isso já mais adulto, né? Lá para o Fundamental 2 e para o ensino médio, para dizer assim, olha, você nem sempre vai gostar de tudo que você faz na vida, mas é necessário. Verdade. Lê, nosso papo tá muito, muito bom. Mas eu gostaria que você agora deixasse um beijo para as pessoas, né, para os seus amigos, para as pessoas que vêm aí te acompanhando nessa caminhada, né, que você possa voltar outras vezes aqui conversar conosco, trazer mais produções literárias incríveis como essas. Eu espero que essas cheguem até as nossas crianças. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito de todas as suas produções, os livros também que são mais voltados para os adultos, né? Que cheguem até as pessoas e que possam transformar vidas, né? Porque eu acredito muito nisso. Cada livro, ele traz um impacto. Mesmo que às vezes você não percebe de imediato, mas ele vai deixar ali uma sementinha plantada e aos pouquinhos ela vai aparecendo na sua vida.
Pode mandar um beijo para essa galera linda que nos acompanhou. Primeiro, né, vai o beijo para quem acompanhou e que ainda vai ver depois o podcast, né, na sua página. Agradecer muito o convite e estar aqui presente falando de temática, de coisas assim que fazem parte da minha vida e falando sobre os meus livros, que tem me dado muita alegria. E eu agradeço sempre assim aos meus leitores, mas eu tenho um grupo de leitores fiéis que me acompanham desde o meu primeiro livro, que vão em todos os meus lançamentos. Tenho amigas, né, que têm todos os meus livros, mesmo quem não tem criança em casa, que não tem o livro infantil, né, tem umas pessoas que acompanham e tem todos os meus livros. Tem a Neide, tem a Suzy, que são umas pessoas assim queridas. Essas com certeza estão nesse beijo especial, que são aquelas que me acompanham, me incentivam. As minhas filhas, que são minhas parceiras sempre em tudo e apoiam a mãe nesse trabalho e que tem me trazido muita alegria. Eu fui muito feliz enquanto professora, eu quero deixar registrado isso. Se eu tivesse que escolher uma profissão, eu sempre falo que eu seria novamente professora. Me aposentei sem nenhuma frustração, não precisei tomar Rivotril, nada disso. Eu gostava muito de ser professora e gostava de ser coordenadora. Eu gostei do meu trabalho na educação, mas eu encerrei esse ciclo e agora contribuo de outra forma. E tem sido uma forma muito feliz também de contribuir. E muito, muito real, porque todas elas ficaram muito próximas para mim, né? Todos eles, assim, foram textos que chegaram muito próximo da realidade da sala de aula, do que é mesmo estar ali com as crianças e junto com o trabalho, né? Com as deficiências que a gente tem abordado cada vez mais. É, você está de parabéns, assim, eu sou uma humilde professora que amo o que eu faço, assim como você disse, né? Eu amo mesmo, eu gosto de estar na sala de aula com todos os problemas que a gente tem, cada vez mais eles têm ficado maiores, mas que eu falo para as pessoas, eu falo assim, eu gosto muito do que eu faço. Né? Eu gosto muito de ser professora, eu acredito no poder transformador da educação e por isso eu gosto de conversar com outros professores, estar com professores faz muito bem, com uma professora escritora, muito mais. Eu gostaria que mais colegas pudessem também se identificar e produzir textos e livros, porque impacta a vida das pessoas de uma maneira diferente. É um olhar diferente. O professor tem essa capacidade, ele tem esse olhar, basta ali descobrir o caminho que ele vai seguir. Mas muito, muito, muito obrigada. Espero que você volte mesmo, de verdade, e venha contribuir ainda mais com esse podcast e com a nossa educação. Tá bom. Muito Obrigado mais obrigada, uma viu? vez. Um prazer estar aqui te conhecer. Prazer é todo meu. Volte sempre, as portas estarão abertas. Um beijo. Gente, curta, compartilhe. Ah, primeiro, se inscreve no canal, né? Curta, compartilhe, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso vai ajudar cada vez mais esse podcast de hoje e os outros que nós estamos produzindo a melhorar a nossa sociedade, né? Vamos contribuir um pouquinho assim, ó. Vocês podem me ajudar, podem nos ajudar, né, Lê? Nós acreditamos que a educação muda as pessoas. E com boas literaturas, a gente vai longe. Até o próximo. Fiquem com Deus. Beijo.